Olá, boa noite. Está começando o Cuidando de Você. Mais uma oportunidade para a gente falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Esse programa que está caminhando para um ano de retorno ao ar na TV Rio Doce. Dia 22 de maio nós comemoraremos um ano de Cuidando de Você nessa retomada, né? Tivemos entre os anos 2009 a 2014 o programa na TV Rio Doce e retornamos no ano passado. Com muita alegria, nós trouxemos aqui centenas de profissionais de várias áreas da saúde para falar justamente sobre isso. Informações para cuidar da saúde, bem-estar e qualidade de vida. Lembrando sempre que nossos programas ficam à sua disposição, tanto no Facebook, ao vivo na transmissão, também pelo nosso canal do YouTube. Então vá lá, o Josias e o Arthur são os encarregados de carregar o nosso canal no YouTube, né? Sempre estão colocando lá. E as lives durante o programa também, se você não pode assistir pela televisão, assiste pelo Facebook. Então assista e compartilhe sem moderação. No programa de hoje, nós vamos falar sobre isso aqui que eu estou falando, sobre isso que faz eu comunicar com você, a voz. Nós temos aí, no dia 16, na terça-feira, a comemoração do Dia Mundial da Voz e, por isso, nós decidimos falar sobre a voz. Não é interessante esse termo, falar sobre a voz. E para falar sobre a voz, nós trouxemos e convidamos uma especialista, ela que está aqui conosco no estúdio, Luciana Silveira, a Lu Silveira, fonoaudióloga, bem conhecida aqui em nossa região, uma especialista no assunto. Luciana, obrigado por atender o nosso convite, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui trazendo informações, né, assim, que vão colaborar com todo mundo, não só os profissionais da voz, mas todas as pessoas que gostam de se comunicar. Pois é, e todos nós gostamos de nos comunicar e a voz, a linguagem fala, ela é elementar nesse sistema de comunicação, né? É isso aí. Então, a voz, ela é o nosso principal meio de comunicação, né? É ela que nos difere de todos os outros seres vivos. Então, a gente tem essa qualidade, essa habilidade da gente poder interagir com as pessoas através da nossa fala, da nossa voz. E isso é uma coisa que todo mundo tem condições de aperfeiçoar cada vez mais. Como que se dá o processo da voz? Como que a minha voz sai, a sua voz sai? Como que se dá esse processo? A voz, ela é um efeito biopsicossocial. Então, na verdade, a voz, ela começa com a intenção do falante, né? Eu preciso querer produzir voz. E ela acontece com a saída do ar dos pulmões. Essa saída de ar, ela vem até a região mais ou menos aqui do gogó, aonde se localizam as pregas vocais, que são músculos igual do braço e da perna. Esses músculos vibram, se encontram e vibram numa velocidade muito rápida, né? Mais rápida até que numa asa de beija-flor. E com essa passagem do ar pelas pregas vocais, é produzido um som que é articulado e ressoado aqui na boca, nas cavidades, né, nasais e paranasais, e aí a gente tem essa maravilha que é a voz. O som, um grito, por exemplo, pode ser considerado voz? Sim, né? A primeira manifestação vocal que a gente tem é o choro ao nascer. Então, o choro, a tosse, né, até um suspiro é considerado voz. Então, qualquer manifestação sonora saída dessa fonte vocal, que são as pregas vocais, é considerado voz. Aí já vê o gancho dessa próxima pergunta, quando começa a voz, justamente, né? Quando nasce ali, a quando criança chora, né? Vigorosamente. Então, todo esse sistema biomecânico que você falou aí, ele começa a funcionar. Né? E a voz, a preocupação com a voz, ou os cuidados com a voz, ou alguma disfunção na voz, ela deve ser a partir de que idade? Então, a disfonia, que é qualquer alteração vocal existente, ela pode acontecer em qualquer fase da vida, né? Desde crianças até idosos. Então, o que a gente precisa entender é que existem padrões esperados para cada fase da vida, para cada idade. Então, o que a gente busca enquanto profissional são padrões que não sejam esperados para aquela faixa etária. Então, qualquer pessoa em qualquer idade, ela pode apresentar, sim, alterações vocais. Há uma diferença, lógico, entre fala e voz, né? Sim. Que diferença é essa? Então, a voz é esse som que a gente produz. Então, por exemplo, a minha voz é diferente da sua, que é diferente de todas as pessoas no mundo. Não existe voz igual à nossa em canto nenhum do planeta. A voz, ela é tão única como a impressão digital, a leitura de retina. Então, é tanto que hoje a gente consegue, tem os comandos de voz para ligar o carro, abrir a porta de casa, né? Ligar a questão da funcionalidade da nossa casa, porque existe essa especificidade em cada voz.
A fala é exatamente o que a gente articula. Então, por exemplo, aqui no Brasil nós falamos português. Então, a nossa fala é uma fala que tem uma gramática que rege essa fala, e essa fala ela pode ser regionalizada. Em Minas falamos o ai, no Rio de Janeiro a gente tem o S muito carregado, né? No interior de São Paulo, no interior de Minas, o R. Então, isso é fala. A voz é diferente, é esse som que a gente gosta de ouvir ou que machuca às vezes o ouvido. Isso é voz. Então, o que a gente faz é pegar a voz e articular em palavras. E aí a voz, ela traz essa melodia, essa sonoridade a essas palavras articuladas. Você diz que voz é única, né? A identidade é pessoal, é única e pessoal. E a gente vê que as crianças, tem crianças, por exemplo, que desenvolvem o canto desde cedo, que desenvolvem falas desde cedo, diferenciadas. Tem crianças que são narradoras, dubladoras, cantoras, né? Então, essa diferenciação, aí que vem todo esse conjunto de vocalizar, de transformar o que elas sabem, o conhecimento delas, a visão de mundo delas, o ambiente em que ela vive, em situações diferentes, como canto, artistas, por exemplo, desde cedo? Desde cedo, claro. Então, assim, nós somos seres que nós somos mutáveis e a gente se adapta ao meio onde a gente vive e aos estímulos que recebemos. Então, por exemplo, dificilmente uma criança que cresceu, né, que nasceu e cresceu num ambiente sem muita música, sem instrumentos musicais, sem muita conversa dentro de casa, vai desenvolver de uma forma espontânea, né, a habilidade para cantar, né, para ser um bom narrador. Agora, se eu cresci numa casa falante, musical, aonde eu tenho conversas abertas, meu pai e minha mãe conversam muito, conversam comigo, as chances de eu desenvolver essas habilidades é muito maior. Então, dizer assim, eu recebo muito isso no consultório, né? Não, eu vim aqui porque meu pastor ou meu produtor pediu que eu viesse, mas eu tenho dom para cantar. Então, assim, essa questão do dom, ela é muito complexa, né? Porque cantar, qualquer um pode cantar, qualquer um pode falar bem. Basta a gente ter essa habilidade bem trabalhada, entendeu? E quais são as disfunções mais comuns que podem acontecer na nossa voz? Então, as disfunções mais comuns, o carro-chefe que a gente tem hoje é a rouquidão, né, que a gente chama de rugosidade. Essa voz assim, mais embrulhada, né, mais densa. Então, a rouquidão é a disfunção mais comum, a alteração mais comum. Mas a gente tem também os nodos, os pólipos, as fendas, o próprio câncer de laringe, alterações de ressonância, que é uma voz mais nasal, uma voz mais gutural. Então, existem várias, né, possibilidades de alterações vocais, mas o carro-chefe normalmente é a rouquidão. A rouquidão. A rouquidão permanente, não é aquela quando a gente infecciona a garganta e inflama. Essa aí, por que acontece a rouquidão quando a gente está no momento gripal, na infecção? Então, quando a gente tem uma laringite ou uma gripe, o que acontece nessa região aqui, né, que a gente chama de trato vocal ou a região rinofaringe? Essa região, normalmente, ela fica edemanciada, então ela aumenta de volume, né, fica muito irritada, e as pregas vocais, elas estão ali naquele meio. Então, esse inchaço, esse edema também atinge as pregas vocais. E com essa mudança, né, da anatomia da musculatura, a função dela também muda. Então, o processo de produção vocal também é alterado. Então, não adianta, por exemplo, uma pessoa que está com laringite, faringite ou uma rinite, procurar o fonoaudiólogo para resolver o problema vocal nesse período de acometimento. Precisa passar o período do vírus, passar o período da bactéria, né, da infecção, para depois a gente, se tiver ficado algum resquício de alteração vocal, a gente fazer um trabalho ali. Agora, a rouquidão que não se aplica a essas condições de viroses, laringites, faringites, quando ela acontece e por quê? Então, essa rouquidão é uma rouquidão que, se você passar mais de 15 dias com esses sintomas de rouquidão, esse cansaço ao falar, ela já liga um sinal de alerta, não é comum. Rouquidão causada por laringite e faringite, ela tem um ciclo, que é o ciclo viral, que normalmente com 7, no máximo 10 dias, a gente já consegue eliminar essa rouquidão. Mas uma rouquidão persistente por mais de 15 dias, ela pode sim ser uma rouquidão já característica de uma disfonia ou até um sintoma aí de um tumor em região laríngea. Agora, quando há, por exemplo, pessoas que
que tem uma perda vocal, uma perda da voz de forma aguda. Estava num lugar, gritei, estava num jogo de futebol, gritei, estava num show, cantei demais. E saí de lá muito rouco, quase não falando nada. Isso deve ser um processo muito agressivo que acontece, bem agudo, não é? É, bem agudo. A gente chama de trauma vocal, né? E é muito comum em crianças, né? Crianças na fase dos 7 até os 11 anos, mais ou menos, porque são crianças muito agitadas, é uma fase de muita agitação física, né? Escola, o recreio, muito barulhento, criança grita muito nessa fase, então é muito comum os traumas vocais em crianças nessa faixa etária. E também exatamente nas situações que você citou. Vai num jogo de futebol, vai num show e canta muito perto da caixa de som, né? Ou então, por exemplo, às vezes está na rua e viu alguém, deu um grito forte, ou de dentro de um ônibus. Então, esses traumas vocais são muito comuns, mas são traumas que, dependendo da intensidade desse grito, desse esforço, ele se auto-resolve. Ou então, se persistir, precisa realmente procurar um otorrinolaringologista, que é o médico que vai fazer o exame, identificar essa lesão. E se for caso, né, de terapia, ele encaminha para o fonoaudiólogo, porque existem casos que são cirúrgicos, né, e aí complica um pouco mais. No nosso programa de hoje estamos falando sobre algo muito especial, né? Que é possível levar esse programa, essa comunicação até você, é Minha Voz. E hoje o nosso programa é dedicado aos cuidados com a voz e conhecer um pouco mais a voz. Conhecemos todo o processo que faz a nossa voz, né? A nossa vocalização. Esse som que sai, aí você me entende aí através da minha voz. Descobrimos, né, que cada um tem a sua voz, cada um tem a sua identidade vocal própria, particular. Ninguém tem uma voz igual a minha. Estamos recebendo aqui Luciana Silveira, que é fonoaudióloga, e está nos ajudando a entender mais sobre a nossa voz, sobre os problemas que podem acontecer com a nossa voz. Vamos aprofundar um pouco mais. Eu brinquei aqui, você falou, né, sobre a questão da identidade, né? Existe somente uma voz existe somente uma voz em cada pessoa. Só que estamos aí com a inteligência artificial vindo aí, Lu, e eu que sou, por exemplo, locutor publicitário, locutor de rádio, locutor de televisão, nossa categoria está muito preocupada com isso. Porque há pouco tempo uma pessoa me falou, olha, a sua voz ficou muito boa no comercial tal. Eu ouvi o comercial, não era minha voz, bem parecida, e descobri que era inteligência artificial. Não é isso? Com algum tempo eu acho que vai chegar talvez à perfeição humana. Você acredita nisso? Então, a inteligência artificial, ela tem realmente, né, criado bancos de vozes e possibilidades vocais que isso preocupa um pouco, que é a mesma questão assim de bombas nucleares, né? São as armas nas mãos erradas, né? As possibilidades em mãos erradas. Mas, na verdade, eu, enquanto profissional da voz, eu acredito que jamais a gente vai conseguir expressar numa voz artificial, né, criada pela inteligência artificial, toda a emoção, todo aquele sentimento, aquela expressão que só a voz humana tem. Então, por mais que hoje a gente tenha aí equipamentos, né, e tecnologia avançada a ponto de reproduzir, então não é replicar, é reproduzir uma voz. Se a gente fizer um espectrograma, que é o que a gente chama de como se fosse um raio-x da sua voz, o espectrograma da sua voz humana e o espectrograma da sua voz criada refeita pela inteligência artificial, ele não vai ser igual. Mas são nuances que a gente só consegue perceber através de um programa desse, né, de rastreio vocal. E também eu garanto que uma pessoa que te conhece a fundo, ela vai saber que aquela voz não é sua. Exatamente, parecida, pela sua prosódia, pelo sentimento que você envolve nessa narrativa, né? A intenção vocal que você tem, toda essa questão do timbre. Então, eu acho assim que, por mais que realmente, né, eles consigam reproduzir uma voz muito parecida, eu não acredito que seja a ponto da gente não ter mais os locutores, os jornalistas, né, os radialistas fazendo esse trabalho maravilhoso. Isso é um alento e também uma discussão que está aí, né, e a gente tem que falar sobre ela, é uma discussão de momento. Tem discussão lá em São Paulo, né, as aulas na rede estadual de ensino feitas com o chat GPT, né, que é a inteligência artificial, muito debatido e polêmico lá em São Paulo. Mas
tem inteligência artificial, mas a emoção artificial acho que está ainda longe de criar, né? Bem longe. Vamos falar sobre a fonoaudiologia, né? Em que momentos a fonoaudiologia, né, pode nos ajudar com relação aos cuidados com a nossa voz? Tá, a fonoaudiologia, então, ela é uma ciência responsável por todas as possibilidades da comunicação humana. E a voz está incluída nessas possibilidades. Então, todo o processo de produção vocal, de uso dessa voz de maneira saudável, maneira consciente, maneira inteligente, para quê? Para que você consiga usar essa voz a todo momento e toda hora, ou seja, uma voz pronta para ser utilizada de forma profissional ou não, a todo momento, é o fonoaudiólogo profissional responsável e habilitado a dar essas possibilidades a qualquer tipo de voz. Então, para a gente não existe uma voz que não consiga ser uma voz que vá dar aula, que vá cantar. É claro que a gente tem limites, né? Eu jamais terei uma voz da Sandy, porque o meu biotipo não combina, eu não tenho como produzir uma voz fina, mais suave. Mas dentro da minha extensão vocal, né, das minhas habilidades vocais, eu consigo sim fazer com que essa minha voz produza uma voz agradável, timbrada, ritmada, afinada, para que eu possa cantar. Então, esse processo todo, quem faz é a fonoaudiologia. Então, a gente consegue ajudar desde a produção incorreta, a produção mal feita, até nessas questões do abuso, da articulação, melhorar a ressonância, né, a projeção vocal. Tudo isso o fonoaudiólogo tem habilidade e capacidade para fazer. Nas questões clínicas de saúde? Todas. Nas clínicas de saúde, reabilitação de doenças, né, câncer de cabeça e pescoço, como eu te disse, laringe, por exemplo, uma voz que precisa ser, as vozes trans, que tem acontecido muito hoje, né, então as pessoas trans têm procurado muito a fonoaudiologia para essa mudança vocal, sem às vezes o uso de hormônios, então todas essas possibilidades e necessidades da voz, o fonoaudiólogo consegue atender. Você citou aí profissões, por exemplo, professores usam muito a voz, né? Comunicadores usam muito a voz durante muito tempo. Então, com esse uso excessivo por tempo prolongado demais a voz, ela provoca a longo prazo, a curto prazo, algum dano permanente na voz? Sim, eu falo muito com os pacientes que a gente nasce com dois tipos de motor vocal, né? Um motor de uma Ferrari ou um motor de um Fiat 147, né? Um carro muito antigo, que não é um carro bom, mas que hoje não aguentaria o tranco. Então, eu não consigo fazer esse Fiat 147 ter a potência de uma Ferrari, mas eu consigo sim fazer com que esse Fiat, esse motor vocal, se adeque para dar conta dessa jornada. Então, um professor, um jornalista, por mais que ele tenha um motor mais sensível, né, e mais antigo, a gente consegue sim fazer adaptações para que essa voz dê conta dessa demanda vocal do professor, do advogado. E o interessante é que a gente pensa que profissionais da voz são só esses, né? O professor, o advogado, o jornalista, mas um engenheiro profissional da voz, né? Um farmacêutico, um dentista, né? Até uma dona de casa. Por quê? Eu preciso me comunicar, negociar, eu preciso vender o meu produto, o meu projeto, convencer o meu cliente de que aquele tratamento dentário ele é importante, interessante para ele. Então, a gente tem tentado mudar a mentalidade das pessoas de que a voz, né, ela não é só um bem que deve ser cuidado só pelos profissionais da voz, por todas as pessoas, né, porque todos queremos comunicar com assertividade. Qual é a relação direta entre respiração e voz? Toda, né? O combustível para a voz é a respiração. Então, vou dar um exemplo muito prático que todo mundo aqui vive. Quando a gente está gripado, né, com o nariz entupido, a garganta inflamada, a respiração não fica mais complicada, a gente fala mais devagar, a gente fala menos porque dói, porque é exatamente isso. A voz, ela tem como combustível o ar e como fonte as pregas vocais. Então, se eu respiro mal, se eu tenho, por exemplo, profissionais da voz que usam roupas muito apertadas na região do tórax e cintura, se esse fluxo de ar, né, ele está passando de uma maneira mais dificultosa, a produção vocal também vai estar afetada de forma direta. Então, a minha respiração, o meu condicionamento cardiorrespiratório é diretamente proporcional à minha produção vocal. Então, por mais que a gente tenha cuidados de tomar água, dormir bem, se eu não tenho fluxo aéreo, né, pérvio que a gente fala, se essa respiração não está
bem cuidada, a voz também não vai conseguir ter um bom desempenho. Agora vamos lançar um quadro aqui de procura-se, né? Inimigo público número 1. Quais são os principais inimigos da voz, da boa voz, da saúde vocal? Posso citar que, por exemplo, o álcool é um deles, né? Sim, o álcool é um deles, né? O álcool, qualquer tipo de bebida alcoólica destilada, então não tem dessa da fermentada ser melhor, né? Qualquer tipo de bebida alcoólica é prejudicial à voz. O cigarro, né? Qualquer tipo de fumo, cachimbo, cigarro de palha, fumo de rolo, né? Qualquer tipo de cigarro, cigarro eletrônico, tudo isso. Drogas de qualquer forma, né? Lícitas ou lícitas. Uma noite mal dormida, uma alimentação desequilibrada, né? Pobre em proteínas, pobre em carboidratos. O carboidrato é que dá energia. Então, para a gente poder produzir voz, já que eu estou falando de músculo, eu preciso ter energia. Então, cantar sem ter comido, trabalhar, né, num programa, fazer uma entrevista, dar uma aula sem estar bem alimentado é péssimo. A questão também do choque térmico. Então, por exemplo, a gente está aqui numa sala climatizada. Se eu estou, por exemplo, o tempo todo no sol e de repente entro aqui para poder falar, pode ser que esse choque térmico prejudique a minha produção vocal. A fala em excesso, né? Então falar por um longo período sem fazer pausa, sem respirar, sem hidratar a mucosa. A má hidratação, então beber pouco, né, volume de água por dia, isso também é muito prejudicial. E o uso das pastilhas, sprays, gargarejos e as receitas caseiras. Tudo isso tem um efeito imediato. Você vai chupar uma pastilha, você vai ficar com aquela sensação de bem-estar, né? Nossa, tô ótima. Aí você fala. Quando passa o efeito da pastilha, você está igual ou pior. O que você faz? Chupa outra pastilha. Então, tudo isso é extremamente prejudicial à voz. Não existe aí, de certa forma, um inimigo mortal, né? Eu acho que é uma legião, né? Uma gangue que prejudica a voz. E se a gente puder começar a evitar isso desde cedo, a gente garante uma vida útil e saudável dessa voz aí por muito mais tempo. A cafeína, o café, especificamente, prejudica a voz? O que acontece com o café? Quando a gente toma o café ele fecha, ele entope as glândulas salivares. Então, automaticamente, principalmente para quem não tem o hábito, a pessoa percebe. Quem é cafezeiro não tem essa sensação. A gente toma o café fecha essas glândulas salivares. E aí fica parecendo que você está tentando falar, mas está difícil, está seco. Uma dica que não serve para todo momento, né? Mas é assim que você tomar café e precisar falar em público ou trabalhar, fazer uma ligação, uma reunião importante, corre, escova o dente, faz bastante espuma com a pasta de dente, né? Escova a língua, bochecha bastante aquela pasta para você liberar esse funcionamento, né? Eles entupir, vamos colocar assim, essas glândulas salivares e voltar com a produção de saliva melhor. E uma outra coisa que a cafeína faz é o quê? A questão do café puro, né? Vai tomando aqueles cafezinhos ao longo do dia. Isso pode provocar um refluxo, que nada mais é que o retorno, né, do alimento ou dos ácidos estomacais nessa região da laringe e às vezes até a gente precisa expelir, né, essa comida que retornou. Esse ácido, ele pinga na região próxima das pregas vocais e aí traz o pigarro. Esse pigarro é um trauma para as pregas vocais. Então, assim, a dica é, não precisa parar de tomar café, mas reduzir e evitar o café antes do uso profissional da voz. Com moderação, com cuidados e necessário e possível, procure um profissional da área para te ajudar, se você faz o uso profissional ou não da voz. Se você fala, já precisa de ter cuidado com a sua voz. Cuide da sua voz. Luciana, muito obrigado pela sua participação, cuidando de você, está aberto para novas vindas aqui, que a sua área é muito ampla, eu gostaria de tê-la novamente aqui. Obrigado. Com todo prazer. Obrigada a você. Obrigado, e a você também. Cuide da sua voz, cuide do seu instrumento, ou de trabalho, ou de comunicação. Todos nós precisamos da nossa voz, não é isso? Então, o programa de hoje, se você quiser ver de novo, está já no Facebook e estará em breve também no YouTube. Compartilhe sem moderação. Muito obrigado. Vem aí, TV Cara na sequência, Veracidade na TV.